Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 210 mil empregos com carteira assinada em setembro. E no acumulado do ano já são mais de 1.500.000 novas vagas. Luana Karen. O CAGED também apontou saldo positivo em todas as 27 unidades da federação, com destaque para São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Vamos falar sobre o combate à desinformação e as notícias falsas sobre saúde. E tirar dúvidas de ouvintes sobre vacinas. Temas da entrevista ao vivo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Enem. Candidatos que vão fazer a prova a mais de 30 quilômetros de casa vão poder realizar o exame em outra data. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube. O Ministério da Saúde está empenhado em acabar com a desinformação e as notícias falsas na área de saúde. Para isso, criou a campanha Saúde e Consciência, que busca desmentir aquelas fake news que circulam em redes sociais e aplicativos de mensagens. E um dos maiores alvos dessas mentiras costumam ser as vacinas, especialmente as que protegem contra a Covid-19. Hoje nós temos aqui no estúdio da Voz do Brasil a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que vai responder diretamente perguntas dos ouvintes sobre vacinas e sobre como não cair nas notícias falsas. Boa noite, ministra. Boa noite, um prazer estar de novo e também boa noite para todos que nos acompanham. Ministra, a maior parte das dúvidas que nós recebemos foi em relação à vacina contra a Covid-19. Então vamos ouvir a primeira pergunta, que é de um ouvinte aqui do Distrito Federal, a Eliette Cabral. Boa noite, ministra. Meu nome é Eliette Cabral Pereira, eu tenho 47 anos. Eu tomei, ministra, 2 doses da vacina de Covid. Eu queria saber da senhora se é essencial eu tomar as outras doses. É essencial que você tome imediatamente uma dose de reforço, viu, Eliette? Porque sabemos e está comprovado que é a vacinação que protege para as formas graves e hospitalização. Você já tem, como você falou no plural, você já deveria ter tomado 3 doses de reforço. Mas a minha recomendação é que você tome imediatamente. Nós temos tido aumento de casos de Covid, o que faz parte da dinâmica da doença, mas a vacinação é de fato o meio que nós temos para evitar hospitalizações, casos graves e principalmente as mortes que tanto nos abalaram, né? Um país que chegou a mais de 700 mil mortes. Então essa é a principal recomendação. Por favor, você se vacine. A vacina bivalente está disponível em todas as unidades de saúde. Ministra, a nossa próxima pergunta é do aposentado Aurélio Dornelles, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele está preocupado com o aumento dos casos de Covid por lá. Vamos ouvir. Aqui no Rio Grande do Sul, temos visto o aumento do número de casos de Covid. Sabemos que este número é relacionado a pessoas que não completaram o esquema vacinal ou naqueles que não se vacinaram. Como a senhora vê os estudos relacionados aos possíveis efeitos colaterais das diferentes vacinas, após milhões de seres humanos terem sido imunizados? E também se haverá uma nova campanha de imunização para a Covid. Obrigado. Muito obrigada, Aurélio, pela sua pergunta. De fato, os últimos dados que nós temos do Infogripe, que é uma importante plataforma de informação, uma
colaboração da Fundação Oswaldo Cruz, que nós no Ministério sempre acompanhamos, nós temos um aumento de caso em algumas regiões do país, em 6 capitais, em Curitiba, em Florianópolis, em Porto Alegre, em São Paulo, Recife e Rio Branco. Nós vemos, então, um aumento nesses casos, mas, como você disse, importante, é fundamental que as pessoas estejam vacinadas. Mesmo as pessoas vacinadas poderão contrair Covid, não é? Porque, como eu disse, a vacina protege de casos graves e de hospitalizações, mas essa proteção é essencial, né? A Covid é uma doença com a qual nós teremos que estar acostumados, não é uma boa palavra, mas enfim, estarmos conscientes, é a melhor palavra, de que vai fazer parte do nosso processo de doenças transmitidas por vírus por um longo período, certamente. Por isso a importância da vacinação. E em relação a eventos adversos, podemos afirmar, com base numa vacinação de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, que em geral são eventos leves e o efeito de não se vacinar é muito mais grave. E ainda acompanhamos hoje também os efeitos da Covid longa, como se diz. Portanto, a vacinação é o melhor meio, o melhor instrumento para essa proteção. Vocês estão pensando numa nova campanha de vacinação, de repente focada lá no Rio Grande do Sul, ministra? Não, eu ia responder também essa questão. Na verdade, a vacina de Covid ela integrará o calendário anual das vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, pelo Programa Nacional de Imunização. Estará disponível para as crianças e estará disponível para aqueles grupos identificados como de maior risco, né? Isso vai estar no calendário vacinal a partir do próximo ano. Este ano nós já temos a recomendação para aquelas pessoas imunodeprimidas, imunossuprimidas, para que elas, após 6 meses da última dose de vacina, que elas façam esse reforço. Em casos de Covid também, que essas pessoas contraem Covid, pessoas em uma situação mais vulnerável, o SUS, nas unidades básicas de saúde, dispõe de um antiviral para exatamente uma maior proteção dessas pessoas, que é o Paxlovid. Portanto, existem esses meios de proteção, a vacina como principal, e nos casos de pessoas que possam ter complicações, diagnosticada a Covid-19, aí a importância da testagem, também disponível nas nossas unidades de saúde, é possível também contar com mais esse importante instrumento. A nossa próxima pergunta vem de Rondônia. Ela também está preocupada com esse aumento dos casos de Covid lá no Rio Grande do Sul. É a Ana Paula Haddad. Ela é de Porto Velho, capital do estado. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber como o Ministério da Saúde está lidando com essas novas informações referente ao aumento nas internações por Covid-19. Eu vi algumas notícias que estão tendo um aumento no Rio Grande do Sul, por exemplo. Estou em Rondônia, um pouquinho longe, mas me preocupo. Como vocês estão já se precavendo para um possível aumento em todas as regiões? Obrigada pela sua pergunta. Em parte eu já respondi. Na verdade, nós temos tido internações num número pequeno comparativamente a outros momentos de ondas de Covid-19, e as orientações são principalmente a vacinação. Então, aquelas pessoas que não tomaram reforço com a vacina bivalente, por favor, o façam. Esse é o meio mais eficaz para se protegerem. E estamos acompanhando com toda a nossa área de vigilância como vai se dando esses casos de Covid nos estados em que tem ocorrido. Dizer também que em muitos estados já se apresenta uma tendência decrescente, né, o que faz parte, como eu disse, da dinâmica da doença. É preciso estar atentos, não devemos deixar de ter a vigilância e a atenção,
mas reforça-se neste momento a vacinação. Ministra, a gente não tem vacina só contra a Covid, né? E a nossa próxima pergunta é da radialista Tereza Cristina, de São Luís, no Maranhão. Ela comentou, inclusive, que precisou, depois de adulta, tomar um reforço da vacina antitetânica. E ela quer saber mais sobre as vacinas que todo mundo deve tomar. Vamos ouvir a pergunta dela. Seria possível elencar 5 vacinas mais importantes que as pessoas devem ter na sua carteira de vacinação, desde a infância até a fase adulta? Obrigada. Obrigada pela sua pergunta, é muito interessante, é também uma oportunidade para esclarecer que o Programa Nacional de Imunizações, o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde como coordenador de todas essas políticas, ao elencarem vacinas no calendário de vacinação, com a recomendação de faixas etárias, ou em casos de viagem, muitas vezes uma recomendação específica, como se fazia no caso da vacina de febre amarela, por exemplo, já estabelece exatamente essa prioridade da vacinação. Então, é impossível falar que 5 vacinas sejam mais importantes. Todas as vacinas previstas no Programa Nacional de Imunização são importantes. Por exemplo, para a população idosa, a vacinação contra a influenza ela é fundamental, né? Uma vez que a gripe, como dizemos, ela pode ter efeitos muito graves de hospitalização e mesmo de mortes. Então, isso varia de acordo com a faixa etária. Então, a principal recomendação é se informar no nosso site, no nosso portal do Ministério da Saúde e, sobretudo, nas unidades básicas de saúde, que elas estão ali justamente para apoiar a população com as ações de atenção básica. A pessoa levando a sua caderneta de vacinação no posto de saúde, na hora ela vê o que está faltando com e pode certeza. até se vacinar imediatamente, né? Com certeza, exatamente. E aí completa a sua proteção, que é muito importante. Eu aproveito para até comentar que vocês começaram o programa falando do Saúde Consciência, da desinformação. Essa é uma ação realmente muito importante, não é só a vacinação de Covid-19 que sofreu o impacto da desinformação, das chamadas fake news, toda a vacinação. E há uma pesquisa recente mostrando isso do Instituto Democracia, principalmente em relação à vacinação de crianças e adolescentes, o que é algo inadmissível, né? Então, precisamos conscientizar sobre a importância das vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunizações. Essa, inclusive, ia ser a minha próxima pergunta, ministra. Quais são as fake news que mais comumente circulam, né? As notícias falsas geralmente sobre vacina, existem outras áreas da saúde que acabam sendo afetadas por essa desinformação também, e queria que a senhora aproveitasse para complementar dizendo onde as pessoas podem tirar dúvidas e buscar informações seguras se receberem alguma coisa no celular, na internet e ficarem em dúvida. Então, o portal do Ministério da Saúde é uma referência segura. Na nossa plataforma ligada ao programa Saúde Consciência, também todas as dúvidas podem ser tiradas. É o que nós recomendamos, né? Várias instituições prestam serviços importantes, mas para dar referências em que o Ministério da Saúde organiza essa informação, seria esse o canal. É muito comum encontrar informações sobre, no caso da vacina Covid, vemos com maior intensidade que a vacina ela altera o DNA, que as vacinas são experimentais. Todos nós já ouvimos isso, né? Eu ouço isso ainda hoje, mas a vacina é experimental, a população vai servir de cobaia e se puder dar um problema mais à frente. E essa informação é absolutamente falsa. As vacinas passaram por testes de segurança, de eficácia e não há nenhuma base para esse tipo de afirmação. E, na verdade, elas puderam ser desenvolvidas mais rápido porque havia estudos há 20 anos com outros vírus de uma família, para deixar mais simples a explicação, próxima do Covid-19. Então, é muito importante que as pessoas se informem nos canais adequados. O impacto disso foi tão grande que o Instituto de Democracia mostrou uma afirmação para os entrevistados dizendo que vacinas fazem mais mal do que bem às crianças.
e 19% das pessoas disseram que era verdadeira essa afirmação. Então, por aí nós vemos que não é só a vacinação de Covid, que é essencial, né? É essencial, precisamos todos estarem protegidos, as crianças precisam estar protegidas frente ao mal que pode causar a Covid-19, mas isso impacta todas as vacinas, sarampo, pólio, sem exceção. O que faz mal para as crianças é pegar uma doença que pode deixar elas com sequelas para o resto da vida, né? Exatamente. Criança, eu vi o início da vacinação de pólio e também convivi com muitos colegas com sequelas por terem contraído a doença. Então, vacina é, como diz a Organização Mundial de Saúde, e água tratada são os grandes meios que a humanidade tem para reduzir a mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida e melhorar as condições de vida. Muito bem, nós conversamos com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil, ministra. Muito obrigada a vocês e a todos que fizeram as perguntas e que nos acompanham. E pacientes que vivem com HIV/AIDS vão poder fazer, a partir de dezembro, o tratamento no SUS com apenas um comprimido. A droga vai ser uma alternativa ao antigo coquetel, que é uma associação de vários remédios que evitam que o vírus HIV se reproduza e diminua a defesa do paciente. A novidade, que combina 2 medicamentos, também é menos tóxica e tem menos efeitos colaterais. O novo esquema de antirretrovirais é resultado de uma parceria entre empresas farmacêuticas e o Instituto de Tecnologia em Fármacos, o Farmanguinhos, da Fiocruz. Uma nova combinação de medicamentos para pacientes com HIV/AIDS começou a ser distribuída pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos, o Farmanguinhos Fiocruz. O novo regime de dosagem utiliza os antirretrovirais dolutegravir e lamivudina. Tradicionalmente, o tratamento do HIV envolvia combinações de vários medicamentos de diferentes classes para suprimir efetivamente o vírus e retardar a progressão da doença. Era o chamado coquetel. A partir de agora, um único comprimido do novo medicamento vai garantir a eficácia e auxiliar na continuidade do tratamento, com menor potencial de toxicidade e de efeitos adversos graves. A nova droga é fruto de uma aliança estratégica entre Farmanguinhos Fiocruz e 2 empresas farmacêuticas privadas. De acordo com Alessandra Esteves, coordenadora de desenvolvimento tecnológico da Fiocruz, as farmacêuticas vão transferir tecnologia para o Instituto, que após alguns anos terá autonomia para realizar todas as etapas produtivas do medicamento. Ela explica como funciona a parceria. O projeto contempla, iniciar já a distribuição do medicamento, que já teve todos os estudos aprovados pela Anvisa, iniciar a distribuição desse medicamento para a população. E durante esse tempo do projeto, que gera em torno de 5 anos, a gente vai transferindo a tecnologia para a Farmanguinhos. A eliminação do HIV/AIDS como problema de saúde pública é uma prioridade do Ministério da Saúde. Apenas nos primeiros 9 meses de 2023, a pasta ultrapassou o valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais em medicamentos para HIV. E até dezembro, o novo medicamento vai estar disponível no SUS para pessoas que vivem com o vírus. Júlio Cárdia é Relações Públicas em Brasília e vive com HIV desde 2013. Ele iniciou o tratamento com o esquema antirretroviral há 1 ano e meio e fala sobre a praticidade da nova droga. Essa pílula vem num momento muito bom, é uma política pública que vai fazer toda a diferença para toda a população, facilita a vida de todo mundo, é muito mais simples o entendimento, que as pessoas possam se testar, porque a gente tem um sistema único de saúde que possibilita, que entrega, que tem desde a camisinha até a prevenção, a profilaxia pré-exposição, o tratamento em si e a profilaxia pós-exposição. O diagnóstico da infecção pelo HIV pode ser feito por meio da testagem rápida. O SUS disponibiliza exames laboratoriais e testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos. O tratamento também é acessível e fundamental para garantir a qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV ou AIDS. Para mais informações, busque uma unidade básica de saúde ou acesse gov.br/saúde. Reportagem Pablo Mundim. Mais de 211 mil empregos com carteira assinada foram gerados em setembro. No acumulado do ano, mais de 1.500.000 postos formais de trabalho já foram criados. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Depois de 6 meses se dedicando aos estudos, Elivânia Fernandes da Costa começou a procurar emprego em setembro. Com experiência na área de vendas, não demorou para encontrar uma oportunidade de trabalho como vendedora em uma loja de roupas em Brasília. Principalmente agora chegando no final de ano, isso abre muitas portas. O varejo é o que mais abre as portas agora no final de ano. E tem possibilidade de ingressar e continuar sua carreira dentro da empresa. Em setembro, o Brasil gerou 211.764 postos de trabalho com carteira assinada. Em 2023, foram gerados quase 1.600.000 empregos formais. O saldo na geração de empregos em setembro ficou positivo em todos os 5 setores da atividade econômica monitorados. Destaque para o setor de serviços, responsável por 46% dos empregos criados. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, avaliou que os dados são positivos, considerando um primeiro ano de governo. O padrão de primeiro ano de governo, de mudança de ciclo, eu vejo com um número bastante positivo em relação aos demais períodos de início de ciclo. Então, creio que o ano que vem, eu enxergo que os impactos dos programas de governo que nós estamos implementando, mesmo a retomada das obras, elas vão dar mais impacto no ano que vem do que esse ano. O CAGED também apontou saldo positivo em todas as 27 unidades da federação, com destaque para São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro. Já o salário médio real de admissão em setembro foi de R$ 2.037,07, menor que o registrado em agosto, de R$ 2.040,14. Reportagem Luana Karen. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, está reunido com representantes do governo do Rio de Janeiro para discutir medidas contra o crime organizado no estado. A repórter Gabriela Noronha está acompanhando esse encontro e tem mais detalhes ao vivo. Oi, Gabriela, boa noite. Boa noite, Mariana, Luciano, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a reunião começou aqui na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública há cerca de 40 minutos. Além do ministro da Justiça, Flávio Dino, também estão presentes o secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, e o secretário estadual da Casa Civil, Nicola Moreira, do Rio de Janeiro. Segundo Flávio Dino, o objetivo é unir o trabalho do governo federal e estadual contra a lavagem de dinheiro no crime organizado. A intenção é descapitalizar as facções e milícias, provocando o enfraquecimento por meio de ações da inteligência. Vamos ouvir o ministro Flávio Dino. Voltada à identificação dos canais de lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, nós temos muita crença, firme convicção que esse é um trabalho decisivo para que nós possamos desidratar ou asfixiar as organizações criminosas. E olha, ainda segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, amanhã pela manhã deve ocorrer outra reunião, incluindo representantes das Forças Armadas e do Ministério da Defesa, onde será discutido, por exemplo, o monitoramento de estradas, portos e aeroportos, além de outras ações que terão como objetivo agora asfixiar a logística do crime organizado. E após essa reunião será então apresentado aí ao presidente Lula um plano de ação detalhado. Luciano, Mariana, volto com vocês. Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo. Candidatos do Enem que vão fazer as provas em locais com distância superior a 30 quilômetros de casa vão poder realizar o exame em outra data, 12 e 13 de dezembro. Segundo o INEP, 1% dos inscritos, em torno de 50 mil estudantes, têm direito a fazer as provas em nova data. A maior parte dos casos está concentrada em grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Para realizar o exame na nova data, o candidato deve acessar a página do participante na internet entre os dias 13 e 17 de novembro e submeter o pedido para análise. O endereço é enem.inep.gov.br/participante. O mês de novembro vai seguir sem cobrança extra nas contas de luz. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu que a bandeira tarifária vai continuar verde no mês que vem. A cor verde indica condições favoráveis de geração de energia e, por isso, ela fica mais barata. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para dar transparência sobre as cobranças de adicionais nas contas de luz. A bandeira tarifária está verde desde abril de 2022.
O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, foi apresentado hoje em Maceió, capital de Alagoas. O total de recursos que serão investidos no estado chega a 15 bilhões e 400 milhões de reais. Entre as obras previstas em Alagoas estão a duplicação de rodovias, construção de hospitais, instalação de internet em escolas, além da finalização e construção de mais de 11 mil novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.